Alô, alô? Alô? Bom, pessoal, boa tarde. Sou o Danilo Rocha, sou o diretor de vendas da Yalo aqui no Brasil e eu vou conduzir um bate-papo com vocês aqui nos próximos 50 minutos, falando um pouquinho sobre como a AI... Alô, alô? Alô? Estão me ouvindo? De como é que a inteligência artificial ela está transformando a jornada de vendas dentro das grandes organizações. Para compor o palco comigo, a gente convidou aí alguns executivos incríveis que tem no mercado. A gente vai ter o Bruno Alves, que ele é o head aí de excelência comercial na M. Dias Branco, a Thaís Hag, que é CTO e Managing Director no Compra Agora, e a gente tem o Theo aqui. O Theo é o diretor-geral, General Manager da Kibon. Então, sejam bem-vindos, salva de palmas para eles. Obrigado. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as experiências que cada um aí, dentro do business dele, está tendo com isso. Então, antes de mais nada, eu gostaria de convidar aí para que vocês se apresentassem, entender um pouquinho do papel de vocês dentro das organizações e falar também sobre o business de vocês. Então, ordem alfabética aí, se o Bruno puder começar. Opa, vamos ver se está funcionando. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Bruno Alves, eu sou responsável pela área de excelência comercial e RTM na M. Dias Branco. M. Dias Branco tem plena convicção que todo mundo tem em casa aí, dona das marcas aí, Vitarella, Piraquê, Isabela. Então somos líder de biscoitos e massas, temos um desafio grande aí para toda a parte de transformação digital. Começamos há algum tempo e agora a gente deve acelerar um pouco mais agora, tá bom? Boa. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Theo Figueiredo. Eu sou o diretor-geral de Kibon aqui no Brasil. Kibon agora faz parte de The Magnum Ice Cream Company. É uma companhia que está fazendo uma cisão da Unilever. A partir de novembro, a gente já passa a ser uma companhia independente globalmente. Boa tarde. Meu nome é Thaís. Eu estou no Compra Agora, né? Eu sou o Compra Agora, já estou lá há tanto tempo. Hoje eu sou responsável por toda a parte de estratégia digital, operação, inovação. O Compra Agora é um ecossistema B2B que conecta os varejistas de vizinhança, essencialmente do segmento alimentar, com os distribuidores e com as indústrias de bens de consumo. Legal. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E aqui, inicialmente, eu vou abrir algumas perguntinhas. Inicialmente, fazer algumas que eu separei diretamente para vocês. E algumas eu gostaria de fazer aí de forma geral para a gente poder falar, principalmente, de como vocês estão liderando essa transformação digital e de como a gente consegue pensar no futuro disso. Então, começando aí pelo Bruno. Bruno, fala para mim um pouquinho o perfil do vendedor, ele vem mudando bastante, né? Então, assim, a cada ano a gente vê que a gente está colocando mais coisas dentro da janela do vendedor. Ele está tendo que ter muito mais capacity, uma vez que tem muitas ferramentas digitais, tem muitas atualizações e cada vez um processo mais complexo. Então, o que você acha que faz o vendedor se destacar hoje e o que está de muito diferente dentro dos processos e dentro dos capacities que o vendedor precisa ter atualmente dentro da M. Dias? Boa. Em outras palavras, o vendedor está virando super-homem, né? A gente às vezes fala. Exatamente. Brincadeiras à parte, o mundo vem mudando muito. O vendedor ele vem num processo de transição acelerado nos últimos pelo menos 10 anos. Dos últimos 5 para cá, ele intensificou um pouco mais. E aí, toda a parte relacional que do vendedor ainda continua sendo extremamente importante. A gente quer hoje que o vendedor continue fazendo check-in no ponto de venda, visitando, garantindo positivação em rota, mantendo relacionamento. A gente quer que ele faça isso tudo. Então, o diferencial do vendedor é o que está usando o dado para o diálogo e o diálogo para a decisão. Então, assim, no final do dia, os vendedores que estão fazendo isso, em geral, é os que estão tendo os melhores atendimentos de remuneração variável, é os que estão conseguindo dar um salto adiante. E aí, fazendo uma analogia, até fazendo analogia com o Waze, o vendedor continua dirigindo o carro. Ele continua acelerando, ele continua diminuindo a velocidade, ele continua escolhendo se dobra para a direita ou para a esquerda. Só que no passado, que ele usava o guia das 4 rodas para ver qual caminho que ele deveria ir, e ele decorava ou não, agora a gente é o Waze.
Então a gente diz qual que é a velocidade correta que ele tem que estar. Se ele dobrar para a esquerda, está tudo bem. A gente vai recalcular a rota para chegar na melhor velocidade, no melhor tempo possível, na velocidade correta, no destino final correto. Então o papel dele, quando ele usa o dado, de novo, para o diálogo, e o diálogo para a tomada de decisão, e entende que a tecnologia tem um papel muito mais como um GPS humano, esse é o cara que está sendo diferente. Legal, faz muito sentido. E aí a Thaís mencionou aqui que o Como Comprar Agora é um ecossistema aí que conecta o varejo e as grandes indústrias aí. Eu queria saber, Thaís, dentro do Comprar Agora, como que você está liderando essa integração de vendas, de marketing, de atendimento, através de uma ferramenta que consegue fazer tudo isso? Entendendo que vocês também têm um layer de conexão, então o quão importante é isso e como que vocês estão conseguindo liderar isso, por favor. Acho que esse é um dos grandes desafios, né? Porque a conexão são com vários pontos, então só distribuidores são mais de 180 que a gente tem conectados com múltiplas operações, porque eu tenho distribuidores que podem operar com 10 indústrias, 5, uma, e cada uma dessas conexões, que é a multiplicidade de indústrias com distribuidores, é uma operação diferente e paralelizada, né? Vou dizer que o desafio não é simples, porque fazer essas integrações funcionar por si só, né, com sistemas diferentes, ERP diferentes e com regras de negócio diferentes na combinação de distribuidor e indústria, é um desafio a gente conseguir orquestrar tudo isso. Obviamente, né, com tecnologia, com integração e inteligência artificial, ajuda a gente a fazer essa integração, porque no fundo essa é a nossa cozinha, né? Mas o que a gente precisa entregar é o valor para o cliente lá na ponta, seja o vendedor que vai manusear a plataforma para ajudar um varejista a colocar o pedido, ou seja o varejista acessando a plataforma de forma autônoma. Ele não sabe que integração que eu tenho, se é síncrona, assíncrona, se quantas vezes por dia eu atualizo stock full, ele não quer saber disso, né? Ele quer saber se o produto vai estar lá disponível com a melhor oferta, com a melhor comunicação, com uma comunicação que faça sentido e que seja segmentado bonitinho para ele, né? Então, acho que o desafio grande dessas áreas, além, né, do nosso lado por trás, está tudo integrado e funcionando corretamente. Na verdade, a gente só vai saber se está funcionando, se está performando, se o cliente está enxergando o valor disso lá na ponta. Exato, e você consegue influenciar o comportamento do consumidor quando você faz isso de uma forma integrada, assim. Sim, integrada e acho que mais do que integrada, relevante, né? Porque não adianta nada eu, por exemplo, oferecer um item para ele, uma inovação, ou um item que ele não compra no mix de produto dele habitual, ele comprar e o produto ficar parado na gôndola. Né? Que aí eu perco o problema não é só o produto que vai ficar lá parado, que ele não vai vender e vai ficar, ele vai perder o investimento dele, né? O tema é que a gente perde a credibilidade e aí eu perco esse cliente. E como todo bom cliente, seja ele B2B, B2C, para a gente conseguir trazê-lo de volta, o investimento e o tempo são ainda maiores. Então, por isso que a gente tem que garantir que essa integração, além de funcionar, gere de fato valor lá na ponta. Faz muito sentido, obrigado. Theo, sempre tive muita curiosidade com relação aí ao mercado de sorvete, né? Uma vez que é bem mais desafiador, que é o produto gelado, é o produto mais perecível e deixa esse desafio, mas assim, como é que funciona dentro disso, dentro da Kibon, para você fazer essa transformação? Como que você consegue manter o relacionamento com o varejo e pensando que também ele tem um nível de estoque mais limitado ali ao refrigerador dele, como que você consegue estar sempre lá, na hora certa, com o produto certo? Como é que é esse desafio dentro da Kibon? Bom, é o que eu tento resolver todo dia, na verdade. Acho que eu trabalho em bens de consumo há 17 anos e acho que a categoria mais difícil que eu já trabalhei é sorvete. Só para dar uma ideia para vocês, a gente chega a ter variação de volume por dia de venda de até 3 vezes, da baixa no inverno e da alta do verão. É uma categoria ultra sazonal, provavelmente uma das mais sazonais que tem no mercado, e é uma categoria não essencial. Então, você soma esses dois fatores, você precisa garantir que tudo dê certo todas as vezes. E eu não posso fazer isso ao custo de ter uma estrutura para atender os 100% da capacidade, porque senão, na ociosidade, na baixa, eu fico e minha estrutura não tem a flexibilidade que a sazonalidade pede. Então, a tecnologia vem para ajudar a gente a garantir uma melhor eficiência e cobrir os gaps que eu tenho nas variações de volume. A gente tem hoje uma lógica de frequência de visitas, né? Então meu time de vendas é finito,
a gente atende diretamente com um time próprio mais de 40 mil clientes e de forma indireta através de distribuidores mais outros 40 mil clientes. Então, pensa que eu não posso ter time de vendas para atender todos eles toda semana, que é o que eu preciso fazer no verão. Porque o giro da conservadora, que é o outro tema que você trouxe, o freezer é nosso e ele é finito, não é expansível a gôndola, porque eu trabalhei muito em detergente em pó já. Então, quando você, com Omo, por exemplo, você consegue ter ponto extra. Eu não consigo ter ponto extra, porque para garantir a qualidade, eu preciso garantir que seja um freezer que esteja a menos 22 graus. Então, eu tenho muitas limitações e o giro pode explodir num final de semana como esse, que está chegando agora de calor. Então, como é que você usa e dosa os teus investimentos, mantém um custo de servir que caiba no teu bolso, tanto para alta quanto para baixa temporada. Então, a tecnologia vem para complementar e garantir que a gente tenha uma melhor eficiência. Então, hoje eu consigo fazer visitas virtuais nesse cliente. Então, eu não consigo visitar alguns clientes toda semana, mas eu consigo fazer uma visita virtual para esse cliente e tentar abastecer ele. Isso de forma proativamente. Eu também posso fazer de forma reativamente. Então, o cliente hoje que viu que está faltando um produto e sabe que vai vender mais esse final de semana, ele consegue pedir. E daí a minha logística, sim, ela é mais flexível, porque eu consigo contratar frota adicional em alta e em baixa temporada. Então, é um quebra-cabeça muito difícil de você organizar. E acho que o papel, e a gente viu isso já lá em 2019. Então, que bom, vem numa jornada de digitalização desde 2019. Acho que são vários modelos que a gente já testou e hoje a gente está no modelo que a gente entende que é o mais eficiente, que não é ou humano ou tecnologia, porque a gente chegou em algum momento a tirar a visita do vendedor, deixar só a visita virtual, e a gente perdeu uma parte que é de relacionamento, de execução do ponto de venda. Então hoje a gente faz esse híbrido de visitas virtuais e visita com o nosso vendedor, e a gente consegue tentar ter a melhor eficiência. Nem sempre dá certo, né? Mas a gente tenta. Com certeza, é bem desafiador fazer isso. E aí, aproveitando nessa linha, já dado que você mencionou aí da tecnologia, o que você está aplicando dentro da Kibon de inteligência artificial e o que você acha importante para os colegas que estão aqui, que estão começando essa jornada de digitalização também, implantar dentro do negócio deles? Para que você está utilizando e como você utiliza? Putz, tem algumas frentes. Eu vou falar um pouco, umas ainda que são projetos e que ainda não estão implantados em toda a rede, mas a gente tem hoje países que já estão mais avançados. Então, hoje a gente tem uma tecnologia que eu consigo colocar uma câmera dentro da minha conservadora e eu consigo ver qual é o estoque, qual é o nível de estoque dos produtos e qual está sendo o giro, inclusive. Então, isso me permite ter uma visão real-time, então, ao vivo, de como está cada um dos pontos de venda e traduzir isso em informação para abastecimento, inclusive para provocar esse ponto de venda a fazer a compra porque está com uma ruptura de Magnum, por exemplo, ou de Tablito. Então, essa é uma das formas que a gente consegue ter, através da tecnologia embarcada junto com os nossos sistemas, retroalimentar o sistema. Como eu mencionei, a gente hoje faz visitas virtuais. Então, hoje eu consigo não ir até o ponto de venda e provocar esse dono de uma padaria, de uma conveniência, a fazer o seu abastecimento, visto que faz 20 dias eu consigo ter a frequência de compra dele e eu sei o giro médio que essa loja tem que ele não comprou. Então, eu consigo proativamente reativar um cliente sem precisar mandar o vendedor lá, porque às vezes ele já passou lá e não conseguiu converter a visita. A gente consegue, ao longo do dia, eu tenho toda a visita em sorvetes é roteirizada, né? Então a gente tem a roteirização. Eu consigo saber ao longo do dia quantas das visitas converteram em venda e proativamente voltar para esses clientes que não converteram, qualquer que seja o motivo, e tentar converter ele de forma digital. Então, a tecnologia, seja várias formas, né? Eu trouxe aqui de exemplo, consegue aumentar a minha eficiência e reduzir o meu custo de servir sem tirar. E acho que a grande sacada que a gente teve nessa jornada é hoje o vendedor vê a tecnologia como uma aliada e não como um inimigo. Quando você separa e você você mostra para o vendedor, e o vendedor ele não é burro, né? Então ele vê que os pontos de vendas digitais ele não visita mais, ou você começa a colocar uma pessoa mais júnior para só fazer a organização da conservadora, ele não vai jogar a favor, ele vai jogar contra. E a gente tentou isso por uma lógica extrema de digitalizar tudo. Quando você coloca a tecnologia como aliada, ele vê que ele consegue vender mais
mesmo quando ele não conseguiu converter, você vai lá e converte digitalmente, e você não impacta a remuneração variável dele, porque tanto faz de onde veio o pedido, ele fala, putz, eu vejo o valor. E daí ele começa a ajudar a gente a fazer essa transformação digital. Então, acho que esse é um pouco, o vendedor tem que ver essa jornada como aliado e não como competidor, assim. Acho que esse é um aprendizado importante que a gente teve. Legal, eu acho que dentro da transformação digital isso é muito importante, Theo, porque muitas vezes muita gente tentou fazer a digitalização de uma forma radical e é o que o Andrés Stella falava aqui um pouquinho mais cedo, 95% falharam. Então, é muito importante que a gente consiga fazer isso da maneira certa. E aí, aproveitando o gancho aqui do Theo, Thaís, queria fazer mais uma para você, a gente, principalmente esse canal do Traditional Trade, ele é muito desafiador, uma vez que é um canal que tem um nível de digitalização um pouco mais baixo, tem um pouco de dificuldade com a tecnologia e principalmente para entender. E dado que muitos players estão tentando entrar com seus aplicativos, com seus e-commerces, como é que é, dentro do Compra Agora, lidar com esse canal? Como é que você acha que o cliente está vendo isso e como que vocês conseguem fazer para vencer nesse cliente dentro do Compra Agora? Bom, acho que vai ser difícil falar alguma coisa que o Theo não tenha falado, porque apesar da gente não trabalhar mais com refrigerados, né, mas as dinâmicas são muito similares, né? Acho que desse desafio de amarração, você pode repetir só o final da sua pergunta, por favor? Pensando dentro, como que você consegue fazer essa estratégia para o Traditional Trade, isso, fazer então, vencer dentro do Compra Agora? O que a gente tem, que aí eu acho que é similar aqui dos mercados, né, independente de qual segmento é o cliente, seja ele alimentar, padarias e bares, seja ele uma construção civil, etc., a gente olha o varejo, né, que é o de vizinhança, essencialmente são os varejos que eles não têm um tamanho de pedido suficiente para ser atendido direto pela indústria, né? Então, são lojas, enfim, que vão ser atendidos de forma indireta, ou seja, que o pedido passa por um distribuidor. Mas eles também têm realidades muito diferentes. Então, eu tenho clientes de varejo mediano, que na verdade o cara tem uma rede, né? Ele tem área de compras, etc., e que em algum momento ele já podia até ter sido atendido direto pela indústria e depois migra para o indireto, porque essa é uma rotina que nunca acaba, né? Ele vai para o indireto, volta para o direto, então aquele cara que fica no limiar, tem momentos que ele é grande o suficiente para ser atendido direto pela indústria e tem momentos, né, dependendo da estratégia da indústria, que ele passa que o atendimento direto passa a não ser mais interessante, ele acaba migrando para o indireto. E assim como eu tenho, e esses são, na verdade, grande parte, né, são relevantes em share de venda, mas a realidade mesmo do Traditional Trade, que é 80% da nossa base, é o empreendedor, o dono da lojinha, o dono do mercadinho, que faz tudo, né? Ele abre a loja, organiza estoque, faz a venda, enfim, é o cara que faz tudo, né? Então, o que a gente tem de dificuldade, lógico, a gente fala assim, já foi pior, obviamente já foi pior. A gente está numa jornada de digitalização. Mas o que é importante, que o Theo também comentou e o Bruno também, é que eu acho que também parte das tentativas que foi feita de empurrar todo o fluxo direto para uma digitalização full, sem fazer, vamos dizer, esquentar a base, né, como a gente fala em CRM, é drástica e por isso que acaba não dando certo, né, de cara, pelo menos a maioria dos casos, né. E a mesma coisa acontece com os varejos, né. Então, assim, a gente tem, lógico, a gente busca, né, inteligência artificial, ferramentas como aqui a gente tem Coialo, que é todo o fluxo de compra completo, seja ele vendedor ou lojista, pelo WhatsApp, sem migrar de ambiente, etc., para tornar essa compra mais fluida, sem problemas e que seja num ambiente que ele já está acostumado a trabalhar, né? Mas também tem um tema de educacional, porque não adianta jogar a ferramenta na mão dele e ele não saber manusear, né? Porque são muitos interlocutores, né? No nosso caso são N marcas de N indústrias, múltiplas categorias. Então, se a gente não tiver todo um arsenal educacional que é muito mais humanizado, né? Lógico que a gente usa a tecnologia para fazer esse educacional, mas eu tenho situações de lojas que tem uma área de compras e eu tenho situação de lojas que o dono da loja que faz tudo e ele nunca fez uma compra no B2C para ele. Então, ele não sabe nem como é que faz para criar uma conta dentro da plataforma, né? Então, a gente tem assim
uma cadeia, né, educacional também, que a gente oferece para essas lojinhas, dependendo do... A gente fala jornada de compra, no caso aqui eu falo da jornada de digitalização. A gente tem 6 segmentações em que a gente divide a realidade desse varejo, que não é por tamanho, nem por oportunidade de compra, mas sim por perfil de digitalização. Então, a gente fala o quanto essa loja é autônoma, ou seja, que ela faz o pedido sem precisar da ajuda do vendedor, né? Ela faz um pedido, se eu meço ela hoje, ela faz 90% dos pedidos com o vendedor. Putz, eu vou fazer toda uma tratativa educacional, de não só mostrar a engenhoca da plataforma, ele que não está acostumado com digitalização, mas também como ele usa a plataforma em benefício do negócio dele. Então, como ele acessa as melhores oportunidades, seja ela de desconto, de crédito, o que quer que faça mais sentido para ele, e a gente vai evoluindo junto com ele, e a gente vai medindo, putz, esse cara passou esse primeiro semestre de 90%, né, de venda assistida, que a gente fala com o vendedor, putz, ele pulou para 80%, putz, já ganhamos 10 pontos aí na autonomia do pedido. Então, a gente vê que esse cara está mais digitalizado e mais pronto, inclusive, para inovações que a gente pode trazer de ferramentas e features para dentro das plataformas e dos canais que a gente oferece. Legal, com certeza é um desafio digitalizar esse público e acho que vocês vêm fazendo um excelente trabalho dentro do Compra Agora. E aí, Bruno, seguindo aí a linha do Traditional Trade, queria entender assim, o que você entende hoje como que muda a atuação do profissional de vendas nesse canal, né? A gente vê que ao longo do tempo a gente vem evoluindo aí com ferramenta, com tecnologia e não faz tanto tempo assim que o pessoal ainda fazia só todo o pedido na caneta e tudo. O que você está vendo de diferente? O que está mudando dentro da rotina, dentro desse canal? Boa. Eu acho que a primeira coisa que até acontece, pensando na rotina, é gerar resistência. Via de regra, a primeira coisa que acontece é gerar uma certa resistência. E é normal. E até saudável, a depender o grau da resistência, né? Obviamente. Quando você fala de resistência, muitas vezes você está falando de um cuidado. A pessoa tem um cuidado, tem uma preocupação, então, às vezes, gera uma certa resistência. Mas, a partir do momento que a tecnologia começa a ser um aliado, como o Theo falou, começa a ajudar na sua rotina. Então, o que antes o vendedor ele tinha que gastar, em algumas empresas ele ainda tem que acessar 10 sistemas, 5 sistemas, 6 sistemas, e você começa a conseguir conectar os pontos, a rotina dele começa a simplificar. Começa a ficar mais ágil. Então, o que ele precisava antes visitar 15, 20, 25, 30, dependendo da indústria, pontos de vendas por dia, não é que para, ele muda. Então, o papel dele começa a mudar um pouco. Então, em outras palavras, até a gente faz essa brincadeira internamente lá na M. Dias Branco, a gente associa às vezes com Lego, que é relacionada com a rotina dele, né? Então, tecnologia no via de regra, no primeiro pitch, todo mundo entende que é aquele castelo da caixa do Lego que é maravilhoso. Então, fala assim, cara, é perfeito o que vai ser entregue. Quando você abre, você se desespera. Você fala assim, como que eu vou conectar todos esses Lego, todas essas peças na hora certa, no momento certo? Como que eu vou conseguir conectar TI com vendas, estratégia com execução? Então, a rotina dele ficou complexa, via de regra. Porque, inicialmente, todo mundo trouxe mais dados, mais informações. Então, começou a ter uma chuva de informação que antes ele não tinha nem visão de estoque. Ele começou a ter visão de estoque diário, não só do cliente que ele atende, mas também do cliente do lado e qual o estoque médio da redondeza. E qual o mix que ele está faltando. Então, ele começou a ter uma dificuldade de tomar a decisão. Então, o nosso papel está muito relacionado a simplificar a jornada dele. Então, a rotina dele muda. Mas a gente, como área, tipo a área de excelência comercial e as outras áreas da companhia, a gente tem uma área de revenue management, tem várias áreas que tem um papel de simplificar a rotina do vendedor. Então, um dos pilares de valor da M. Dias Branco, a gente tem os pilares, é simplicidade. É o primeiro pilar de valor da empresa. Então, não adianta a gente ter uma tecnologia super robusta que não vai ser simples. Via de regra, a rotina do vendedor tem que ser utilizada e tem que ser realizada sem um manual de instrução. Então, se precisa do manual de instrução, não deve estar tão simples ainda para a rotina do vendedor. Mas, em outras palavras, a rotina dele vem mudando. A gente vem dando dados para ele, a gente vem provendo cada vez mais de informação. O ponto é, a gente tem que saber exatamente o momento que a gente vai dar mais informação para tomar uma decisão, o momento que a gente vai segurar aquela informação para ficar mais simples. A gente só vai liberar essa informação quando vier mais simples, quando vier tipo como um pop-up, um push notification, pós-visita, para ele voltar lá e realizar da forma correta. Então, a rotina dele muda, mas está sendo mais simplificada internamente também.
Sim, acho que esse ponto é muito interessante, Bruno, porque a questão da simplificação é algo que diverge um pouquinho da visão que as pessoas tinham sobre tecnologia, né? Porque, não, tecnologia é aquele robozinho super complexo, é aquela programação, e acho que hoje está cada dia mais acessível, tanto para as pessoas que são non-developers, quanto para um vendedor que precisa melhorar o atendimento dele e ter acesso às informações que ele precisa. Abrindo aí para todos, gostaria que os três aí respondessem um pouquinho aqui dessa pergunta, pensando aí na questão dos nossos negócios, o que vocês acreditam que é algo que a gente pode radicalmente mudar hoje com inteligência artificial? Algum processo, ou alguma área, ou alguma tarefa que a gente pode simplesmente chegar lá e fazer uma mudança muito relevante? Então, essa daí eu gostaria que os três aí respondessem para a gente. Thaís. Bom, acho que, e aí possivelmente é similar aqui nos negócios, com certeza atendimento e suporte ao cliente, né? Porque hoje a gente hoje 98%, por exemplo, das interações que a gente tem, né, no suporte, inclusive aqui que a gente tem da Yalo, 98% eu consigo resolver com a inteligência artificial que a gente tem na ponta. Então, acaba transbordando 2% para um atendimento humano, né, e que demora mais tempo, o time de resposta, né, para o lojista nem sempre é o ideal, porque tem que esperar o atendimento, conversar com a pessoa, esperar a solução e etc. E para o nosso lado também, né, por um tema de eficiência, é muito melhor que a gente consiga responder tudo automatizado. Mas eu acho que uma coisa que aí é mais do nosso negócio, a gente tem uma complexidade de regras de negócio pela quantidade de indústrias e distribuidores e o que pode ser ou não ser aplicado para cada um deles, que a gente tem uma inteligência, e aí é muito mais operacional, mas que obviamente acaba impactando lá no front do cliente. Como é que a gente faz hoje um processo que é essencialmente, lá a gente fala molecular, que é o moleque lá fazendo, pensando, organizando, o que quer que seja, além de demandar da gente muito tempo, pessoas que já estejam no negócio há mais tempo, que conheçam profundamente do negócio e saibam se eu mexer um botão aqui, aonde que vai explodir na operação lá na ponta e tudo mais, a gente toma muito mais tempo e está muito mais suscetível a erros. Então, eu ter essas inteligências que fazem essa amarração de todas essas regras de negócio, né, e olhem para os nossos sistemas, legados ou não legados, e tudo que a gente tem de ações promocionais e regras de crédito, etc. E falar, olha, você tem um ponto sensível aqui que alguém precisa olhar. Criar alertas e coisas assim, que vai muito além da monitoria de plataformas, né? Mas sim algo olhando para o lado de dentro do negócio, entendendo as regras e mostrando para a gente onde pode ter algum tipo de vulnerabilidade. Isso, para o nosso caso, é ouro. Tá, ter essa orquestração. Lógico que depende da gente colocar as regras, né, e colocar dentro dos sistemas das inteligências o que é o correto ou não correto, mas ter essa resposta de uma forma mais simplificada para a gente é super importante. Legal, Thaís. Acho que fiquei positivamente impressionado com esse número de 98% dentro do agente, porque quando a gente vê na prática, essa automação já está fazendo com que soe muito natural essa interação. Bem legal. Muito obrigado. Eu vou talvez para um outro caminho, para não ficar redundante com o que a Thaís falou, que para mim tem uma oportunidade de cadeia de suprimento e tirar a fricção dessa cadeia de ponta a ponta, né? O mercado de sorvetes no Brasil, ele é um mercado ainda em desenvolvimento. Quando a gente compara com o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado 16 vezes maior do que o do Brasil, lá a relevância de sorvetes num varejo, eu estava faz 2 semanas em reuniões dos Estados Unidos, a média de portas de sorvete num varejista nos Estados Unidos são 17 portas de freezer. A média. Os que eu visitei, todos tinham mais de 30. Então, é um outro mercado. Então, lá você consegue ter uma atenção do varejista maior para o teu produto. Aqui, no Brasil, é um mercado ainda em desenvolvimento. Então, tem muita fricção ainda no processo. Então, eu volto para o tema que eu falei um pouco das nossas conservadoras conectadas. E para mim o que eu vejo como futuro é a gente conseguir partir do que está sendo gerado de giro e de demanda na ponta em cada uma das conservadoras, né? Então a gente tem mais de 120 mil conservadoras no Brasil. Imagina se eu tivesse dado em tempo real de cada uma delas, eu conseguiria fazer o planejamento da fábrica lá na outra ponta da cadeia de forma automatizada. Hoje a quantidade de pessoas que tem e o erro que a gente tem, porque eu tenho que acertar exatamente
quantas caixas de Magnum eu vou vender por mês nos meus mais de 15 centros de distribuições. Então, pensa se você traz a tecnologia para fazer inteligência para esse processo e tirar a fricção e o erro humano. Então, para mim aqui é para onde a gente caminha como indústria. E o custo do erro é muito caro, então vale a pena investir na tecnologia, porque você consegue diminuir o erro e a fricção do processo. E você acha que já tem confiança para tomar essa decisão de colocar algo tão importante de uma forma mais autônoma nas mãos da tecnologia? Eu ainda não estou nesse ponto de colocar de forma autônoma, porque eu ainda não tenho uma base relevante de dados. Então, a gente ainda tem poucas lojas conectadas. Mas se você pega nos Estados Unidos, que é um mercado que está um pouco à frente nessa jornada, metade das conservadoras deles já tem câmera. Então, pensa você ter metade do teu parque de vendas, das tuas gôndolas, em tempo real, qual é o estoque, qual é o giro. Então, acho que daí muda o jogo. Isso que eu não estou nem entrando no que você pode ter de dado de consumidor, porque já existe tecnologia para você saber o perfil de quem está comprando o teu produto na tua conservadora, quanto tempo fica na frente, quem é homem, mulher, qual a idade, quantas vezes veio. Então, você já tem dados hoje que você consegue, inclusive, fazer profile dos teus consumidores finais. Eu estou um passo antes ainda, que é só saber o meu estoque nas conservadoras. Então, assim, é uma aposta que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma prova de conceito agora com 1000 lojas aqui no Brasil, e a ideia é que a gente consiga, provando isso, fazer o rollout de forma rápida. Com certeza. Bem legal, Theo. E aí, Brunão? Vai terminar sendo um pouco redundante. Difícil falar depois da Thaís e do Theo sobre esses assuntos, mas eu acho que eu vou muito pela linha do Theo. Não só da cadeia de suprimentos, mas de toda a parte de planejamento integrado. E eu acho que o maior desafio está relacionado à harmonização de dados. Então, seja dados do consumidor final, dados do varejista. Então, via de regra, hoje em dia, todo mundo está compartilhando dados de alguma forma. A dificuldade de harmonizar e conseguir tomar a decisão de forma conjunta, de chegar na cadeia de suprimentos, de um planejamento integrado, é bem complexo. Pode parecer simples depois que a decisão chega bem pronta, mas até você conseguir integrar todas as fontes de dados, internas e externas, de consumidor, de fotografia, de insights, de relatórios, você tem uma complexidade muito grande para que isso gere uma decisão. Seja uma decisão de preço, uma decisão de aumentar a cadeia de suprimentos, aumentar a dia de estoque no chão de loja, aumentar uma meta de vendas. Então, isso é bem complexo e eu acho que esse termina sendo o maior desafio que a gente tem hoje na cadeia. Internamente, a gente conseguiu dar bons avanços, de integrando dados de sell-in, de sell-out, de execução, de cobertura, conseguiu conectar várias fontes de dados externas, seja com o FTP, de outros caminhos. E agora a gente está no momento de, tá bom, a gente conseguiu integrar diversos tipos de fontes, já conseguimos alimentar uma boa parte da cadeia. Então, a gente consegue alimentar a cadeia de vendas. Mas se eu alimento a cadeia de vendas e eu não consigo alimentar a cadeia de suprimentos, a gente tem um risco. Internamente, a gente começa a correr alguns riscos. Então, a gente está nesse momento de, entendemos que todas as áreas têm fontes de conexão de dados, estão harmonizando de alguma certa forma, seja dentro do próprio data lake da empresa ou fazendo através de terceiros. Agora, a gente precisa juntar isso, juntar as equipes, juntar as estruturas para que essa decisão comece a ser tomada de forma conjunta. Então, isso eu acho que é um grande desafio ainda para os próximos anos, talvez. Tem razão. E aproveitando aí, Bruno, fazendo mais uma pergunta para você, você está fazendo lá a transformação digital dentro da M. Dias Branco. Divide com o pessoal aqui, por favor, como funciona isso na prática, assim, qual que é a resistência que você tem dos times internos, seja o próprio time que vai ser impactado ou até de times como TI e todos os processos dentro de uma grande empresa, que eu acredito que você trabalha numa empresa gigantesca que também vem de uma base familiar e vem crescendo bastante. Então, como que é para você liderar esse processo dentro de uma organização com esse perfil? Não é fácil, não é fácil. Mas uma das coisas que a gente acredita muito na M. Dias Branco é que cultura não muda por decreto, e sim por propósito e resultado. Então, não adianta vir um top-down, a cultura não vai mudar e você vai gerar mais resistência e mais fricção. Então, é muito comum na empresa a gente fazer piloto para tudo, até demais. E piloto, às vezes, dá mais trabalho do que fazer o rollout final. Mas a gente termina fazendo vários pilotos, e aí, para te responder da parte da transformação digital, a gente começou o piloto há 3 anos atrás. E, por incrível que pareça, no ano passado a gente ainda estava falando do piloto. Mesmo já vendo o universo bem digitalizado do varejo, muita coisa acontecendo, mas a gente ainda estava falando do piloto. A gente estava se aperfeiçoando no piloto, estava se aperfeiçoando, saiu de uma região do Rio de Janeiro, que é um mercado bem complexo, foi para o Espírito Santo, que
que é um mercado um pouco bem mais diferente. Agora a gente expandiu para Pernambuco, e aí é quando a empresa tomou a decisão de falar, tá bom, a gente precisa fazer algum rollout. Mas é uma empresa que opera muito através de pilotos e POC, para que a gente tenha clareza e que não seja um decreto, e sim um propósito. É uma empresa familiar, então, obviamente, tudo você vai subir para o conselho, tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que as decisões são tomadas, às vezes, mais rápido, e quando a decisão é tomada, depois que o pai decide, o filho não consegue fazer muita coisa. E a parte ruim é que, em geral, você vai ter que fazer isso de uma forma muito democrática. São 5 irmãos na família, e a gente ainda tem um conselho, tem vice-presidente, tem toda a diretoria, todo o board executivo, mas a gente vem fazendo essa transformação digital de forma sem fricção. Ela vem acontecendo de uma forma talvez um pouco mais lenta do que algumas multinacionais, mas ela vem acontecendo, e a decisão que foi tomada nesse ano de 25, a gente acelerou muito, principalmente com toda essa parte de conexão de dados e tudo mais. E para 26, a aceleração está muito relacionada ao consumidor final, não é nem só ao shopper, estamos falando do consumidor final, de como a gente vai conseguir aumentar a nossa receita. Então ficou claro para toda a companhia que o caminho de crescimento nos canais tradicionais, ele é limitado. Então, a gente vai precisar atingir de outra forma. Tanto através do nosso time de vendas, quanto através do nosso varejista, e a tecnologia foi a decisão que a gente apostou, e principalmente quando a gente fala de ferramentas B2B para chegar no varejista final. Então, tem uma fricção interna em alguns momentos, mas quando a gente fala, tipo, o modelo que a gente opera é muito que não seja um decreto para uma transformação cultural, e sim um propósito, e através de vários testes pilotos que vai entregar o resultado. Legal. E esse da cultura é importante porque muitas vezes a gente acha que é muito do que a gente fala e não do que a gente dá de exemplo e do que a gente faz. Então é muito importante ter isso muito claro. E Thaís, aproveitando aqui o gancho, acho que assim, vocês tiveram um privilégio no Compra de já nascer na era digital, já nascer de uma forma mais digitalizada. E o que você tem de conselho para quem está realmente começando essa jornada para fazer esse relacionamento do B2B ser cada vez, apesar de ter um viés digital, ele ser humanizado e ele ser eficiente? Como que você enxerga isso? Acho que de partida, por ser uma empresa digital, todo mundo pensa na tecnologia, né? E é muito fácil e tentador a gente pensar que o negócio tem que funcionar, tem que estar a serviço da tecnologia, do que a tecnologia pode ou não pode fazer, ou está pronta ou não está pronta a fazer. Quando, na verdade, o objetivo e o propósito da empresa é a gente estar todas as áreas, não só tecnologia, que no digital é muito, né, sexy falar de ferramentas, etc. Bom, pelo menos para quem gosta, né? De features, coisas novas e etc. Ou sem um propósito para o negócio, como o Bruno falou, ou pensando nas limitações que a tecnologia tem, porque a gente não tem tudo pronto. E grande parte das coisas que a gente coloca, de novo, a minha visão é a mesma que a sua, colocar um piloto no ar é o mesmo desenvolvimento, diferença que a gente vai ativar para uma base menor. Mas eu falei, mas é só um pilotinho, é rápido de fazer. Eu falei, não, mas é que para montar o pilotinho, eu tenho que já desenvolver praticamente a solução final, a diferença é que eu vou abrir por fases para ir testando, vendo o que acontece, mas muitas vezes grande parte dos pilotos são tão complexos, tão difíceis quanto colocar a solução final. Mas o importante eu acho que o primeiro layer é nunca perder de vista que a tecnologia está a serviço do negócio, da estratégia do negócio, do que o cliente precisa, para a solução da dor do cliente, e não o inverso. Porque é muito fácil e muito tentador essa relação se inverter, né? E o tema da humanização, se a gente conseguir prestar atenção nessa relação simples, vem todo o tema né, de a gente olhar qual é a dor, no nosso caso aqui, né, do empreendedor que está lá na ponta, o dono do varejo, etc. E como é que a gente resolve a dor dele. Para eu conseguir resolver a dor dele, eu ainda não consigo colocar uma câmera, não no caso na conservadora, ou tirar uma foto da gôndola. Já tem ferramentas que fazem isso também. Tirou foto da gôndola que já mostra qual é o pedido de reposição ideal. Mas eu não estou sabendo qual é a dor do varejo lá na ponta, se ele está com problema de crédito, se ele não está, se ele tem dificuldade com a ferramenta, no atendimento, e isso é difícil da gente substituir em grande escala por uma ferramenta. Então, a humanização vai ser sempre importante. Então, a ferramenta e a tecnologia é o meio, né? Mas, no fundo, precisa da gente por trás, né, para conseguir dominar essa tecnologia para trabalhar a serviço do negócio. Faz muito sentido. Sempre foi e vai continuar sendo sobre pessoas. Sobre pessoas. E sobre você ter o contato direto com o seu ponto de venda, certo? Isso.
com o cliente, com os stakeholders, todos eles. Exato. E, Theo, sabendo aqui, sempre acompanho lá nos seus posts, sempre falando aí com relação aos vendedores, né, a força de vendas, como eles são importantes para o negócio e como eles são insubstituíveis. Então, eu queria saber dentro da Kibon, como é que você capacita e como é que você engaja e como que você faz o vendedor ser o vetor dessa transformação? Várias camadas na minha resposta. Acho que primeiro tem um ponto de mudança cultural e do vendedor entender o propósito do que você está fazendo, né? Então, como eu já disse, se ele não vê valor no que você está trazendo, ele vai ser um bloqueador e não um apoiador um detrator, né? E não um promotor da tua jornada de transformação. Então, começando assim, então acho que a conversa, e ela precisa ser muito transparente, porque você não pode falar uma coisa para um time de vendas e fazer outra, porque daí você, como liderança, também perde credibilidade. Então a companhia vem nessa jornada de transformação já faz alguns anos, e a gente vem tendo resultados e não estamos trocando o time de vendas. Então acho que esse é um ponto importante de confiança do time de vendas. O outro é como é que a gente... Falando um pouco do que o Bruno falou, como é que você ajuda a vida desse vendedor. Hoje, a gente começou com uma jornada para atender o ponto de venda, digitalizando a jornada de compra do ponto de venda. Só que a gente percebeu que o vendedor, ele ainda tinha na visita dele física, que abrir 6 sistemas, só para dar uma ordem de grandeza. Então, um vendedor de Kibon, quando ele chega no ponto de venda, ele tem que abrir 6 sistemas. Tinha, né? A gente está mudando isso, ainda não terminamos a mudança, mas já começamos. Ele tinha que abrir 6 sistemas. Um vendedor de sorvetes, ele visita de 20 a 25 pontos de venda por dia. Tempo médio de visita é 12, 15 minutos, sendo que ele tinha que abrir 6 sistemas. Metade do tempo dele ele ficava entre abrir sistema, tirar foto da conservadora para a loja brilhante. Então, a gente não ajudava esse cara, porque a gente quer dados, a gente quer coletar dados, só que falar com... a última coisa que ele faz é falar com o dono do estabelecimento, para saber como estão as coisas, para entender o que está funcionando, o que não está. Então, a gente não estava ajudando esse vendedor que começava o dia dele com 25 nãos e ele tinha que converter isso em sims. A gente começou uma jornada de digitalização e agora a gente está indo para o outro lado, que é como é que eu ajudo o dia a dia desse vendedor. E sair de uma lógica que não precisa fazer tudo em todos os lugares, como é que você começa a trazer tarefas para esse vendedor no ponto de venda, para você ajudar ele a guiar esse vendedor quando ele chega no ponto de venda. Então a gente está migrando de um modelo de um monte de sistemas e uma abordagem única para todos os pontos de vendas, para uma abordagem individualizada para aquele ponto de venda. Porque eu já sei quanto que ele compra, já sei qual é o tipo, qual é o segmento, qual é o canal daquele ponto de venda. Como é que você personaliza a visita para o vendedor, ajudando ele, guiando ele através de tarefas. Então a gente está indo para uma jornada agora de digitalizar a rotina do vendedor, que acho que traz ainda mais confiança para ele, porque você vai ajudar ele. Você já vai trazer no começo do dia dele o que ele tem que fazer em cada um dos pontos de vendas e ir ajudando ele ao longo do dia. Então, e se você integra essas duas pontas, né? Daí você começa a ter valor que você gera no negócio. A ponta de venda para o ponto de venda e a ponta de ações e atividades do vendedor na visita. E é isso que a gente está nessa jornada. Legal, Theo, obrigado. E aí, para a gente finalizar, novamente para os três aqui, o que vocês acreditam que é o futuro desse mercado, né? O que vocês imaginam para o B2B? O que a gente poderia ter de novidade? A gente já viu aí temos câmeras olhando as geladeiras, a gente tem várias oportunidades, mas pensando aí vocês três grandes executivos que estão aí liderando a frente de transformação, o que vocês imaginam que a tecnologia vai trazer para a gente nos próximos anos? Vou começar aqui dessa vez. Acho que o varejo tradicional ele vai continuar sendo um impulsionador de distribuição no Brasil. Isso não muda. Mas o que muda talvez é como se fosse o cérebro. A gente está falando que a partir de agora o varejo vai ser cada vez mais híbrido, cada vez mais colaborativo, cada vez mais preditivo. Então, o que o pequeno varejo antes, ele necessitava de uma visita e ele tinha uma dependência muito maior, física, ele começa a ter cada vez menos dependência física, porque as informações também chegam nele. Acho que ficou claro para a indústria que essa informação não podia ficar contida na gente. Essa informação tem que chegar no varejista, ela tem que estar sendo alimentada todas as partes da cadeia, tanto internamente, a cadeia de suprimentos, o nosso vendedor, o nosso varejista final. Então, eu vejo um varejo cada vez mais preditivo,
mas continuando impulsionando o mercado brasileiro por inteiro, principalmente em distribuição. Legal, Bruno. Difícil, né? Porque tem tanta coisa para fazer ainda. Bom, eu acho que tentando ser complementar aqui com o Bruno, obviamente que a realidade de digitalização do varejo hoje é diferente do que quando a gente começou lá 8 anos atrás. Evoluiu grandemente, não como a gente gostaria, obviamente, mas eu acho que tem evoluído, principalmente no pós-pandemia, e também porque muitas empresas de vários segmentos também estão entendendo a oportunidade, né, da digitalização, não somente dos processos dentro de casa, mas da digitalização do canal de venda, digitalização de tecnologia para os vendedores, para a rota, enfim. Então, dito isso, eu acho que o que vai prosperar mesmo, independente de qual é a ferramenta, o formato, a engenhoca que a gente tenha por trás, e etc., eu acho que vai se destacar e vencer quem conseguir resolver de uma forma mais fluida, mais simples e a maior quantidade de problemas do cliente. Então, no meu caso aqui, que é o varejo tradicional, a plataforma que conseguir resolver para ele problema de crédito de verdade, que conseguir oferecer a maior cesta de produtos, ou a mais completa, ou pelo menos a cesta mais relevante das categorias que estão mais presentes no varejo dele. E não necessariamente o melhor preço, mas a melhor oferta. Se ele precisa de prazo para pagar, em certas categorias é mais prazo que a gente vai dar, se é mais desconto, se ele é um varejo que tem pouco espaço na gôndola, porque eu gostaria de positivar tudo na loja dele. Mas se é um cara tradicional, assim como no caso de Que Bom, a prateleira dele também é finita, ele também não tem ponto extra no tradicional, né? Então, ele não vai conseguir comprar todas as variantes, vou dar um exemplo aqui, de um shampoo. Todas as variantes e toda a família vai comprar o creme de pentear, o shampoo, o condicionador, etc. 7 itens de todas as cores daquela marca. Eu não consigo colocar isso na loja dele, né? Então, por mais que a gente faça a ferramenta, obviamente, para a gente impulsionar e tudo mais, eu acho que vai vencer o ecossistema que conseguir resolver a maior dor dele. Então, seja de comprar os produtos, né, com um preço mais atrativo para ele conseguir vencer o cash que abriu a 3 quadras da loja dele, seja para dar mais prazo, por exemplo, em produtos de cuidado pessoal que tem o shelf life mais longo e que ele precisa de mais tempo para vender na ponta, seja para, de forma automatizada, oferecer para ele lá o NBO que a gente tem feito, que é o Next Best Offer, que na teoria eu deveria já oferecer um carrinho para ele, que ele deveria editar minimamente, ou nem editar o carrinho, que eu já seja muito assertiva nesse processo, porque os carrinhos não são de 5, 6 ou 2 itens, como a gente tem no B2C, né? Eu tenho carrinhos lá de 800 itens, não é 800 quantidades, é 800 linhas com as suas quantidades. Então, para o cara montar um pedido desse, tem que ter uma dedicação. Então, se eu não oferecer uma inteligência, algo que facilite, ele não vai converter e não vai se fidelizar. Então, assim, eu entendo aqui, né, de tudo que eu vejo aí é que vai vencer e vão prosperar as plataformas que conseguirem resolver a maior parte das dores do cliente. De forma fluida, óbvio, né? Legal, Thaís. Obrigado. Eu vou trazer talvez um olhar de uma outra fronteira que a gente falou pouco aqui, mas que é a geração de demanda da categoria no consumidor final e como é que você conecta e gera essa demanda e conecta com varejo. Em sorvete, no Brasil a gente ainda está, talvez, estamos caminhando, em sorvete a gente é irrelevante nessa frente. Então, eu falei muito durante as nossas perguntas aqui, como abastecer melhor e garantir a melhor execução, no melhor custo, na maior eficiência. Mas tem outra ponta que é como é que se conecta esse consumidor e gera essa demanda e traz para o ponto de venda. Essa é uma jornada aqui em sorvete essencial, porque é uma categoria de impulso, né? Então, hoje ainda no Brasil, você não sai de casa, não vou generalizar, porque tem pessoas que saem de casa com a lista de comprar sorvete, mas não é a maioria das pessoas que sai com uma lista de compra com sorvete na lista. Então, como é que eu gero essa demanda na ponta e conecto com o meu abastecimento? Então, e aqui para mim tem uma fronteira que ainda não foi cruzada, de gerar de forma digital essa demanda no consumidor final e trazer ele para o varejo de forma eficiente. Não em sorvetes, pelo menos. Legal, Theo. É bem importante essa questão de geração de demanda. Acho que a gente tem bastante coisa para aprender com isso.
gente vai chegando ao fim aqui. Queria agradecer demais aí o Bruno, a Thaís e o Theo pela disponibilidade. A gente vai pedir um favor, a gente vai colocar aqui um QR Code onde a gente avalia um pouquinho disso. Então, deixem a opinião de vocês e ainda vai estar valendo uma Alexa no final do dia que a gente vai sortear. Então, eu queria agradecer os convidados, queria agradecer toda a plateia aqui por esse bate-papo. Para a gente é um prazer enorme de ter essa parceria com vocês. Então, os três aí como grandes projetos da Yalo, e com certeza dizer aqui para vocês que isso é só o começo. A gente tem uma jornada gigante de transformação digital. Contem comigo e com a Yalo para a gente continuar crescendo juntos, e espero ter esse bate-papo daqui a alguns anos de novo e vendo algumas coisas do que a gente falou acontecendo e a gente trabalhando junto para isso. Muito obrigado, uma salva de palmas aqui. Obrigada.